Tu és bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que ela veio muito forte no meu coração. Ela tem me ensinado muito e eu sei que ela também vai ensinar muito vocês. O título eu coloquei aqui, ele é um título assim tão simples, às vezes a pessoa olha pelo título, né, e não interessa. Mas é a maior verdade a gente vê, né? Eu coloquei assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? Jesus fala isso ali em João 8:32 e assim, eu tenho pedido muito a Deus para me dar o discernimento, para me trazer a revelação dessa palavra. Se eu conhecer a verdade da palavra de Deus, eu vou ser liberta. Liberta de quê, Séries? Liberta de tudo aquilo que tem me impedido de ter a vida abundante que o Senhor quer que a gente esteja aqui nessa terra. Porque eu creio que a vida abundante que Jesus fala não é nos céus, porque ali é uma vida, nem é abundante, né, gente? Ali é uma vida mais que abundante. Mas o Senhor nos ensina na palavra que Ele morreu para que a gente pudesse ter uma vida abundante aqui nessa terra. E assim, muitas vezes, a gente fica tão presas a tantas coisas na nossa vida que nos impede de fluir naquilo que Deus tem para nós. E a gente vê que é simplesmente por falta do conhecimento, gente. A falta de conhecimento, ela realmente, ela nos leva a não tomar posse das bênçãos de Deus para a nossa vida. E vocês que a gente tem tido vida na palavra, eu sei que a gente olha para trás, a gente vê o tanto que a gente vai mudando. É claro que não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas a gente vê que é uma mudança genuína. E a gente tem que entender que as coisas não acontecem mais rápido na nossa vida porque a gente não consegue suportar. Deus nos ama tanto, mas tanto que Ele vai esperando os nossos posicionamentos para entrar com a porção que a gente precisa para que a gente possa subindo. Em Oséias 4, no versículo 6, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, essa palavra aqui, lá no Velho Testamento, ela foi usada pelo profeta Oséias para advertir os sacerdotes daquela época. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que se colocavam entre Deus e os homens ali mesmo, para que fizessem o sacrifício, para que os homens pudessem ter os seus pecados perdoados e chegassem na presença de Deus. Porém, eles precisavam ser santos, como Deus era santo. Porque caso contrário, se eles entrassem na presença de Deus, eles iam ser consumidos, se eles não tivessem uma vida de santidade. E aqui o profeta fala que eles estavam esquecendo dos ensinamentos que Deus tinha ensinado para eles. E se a gente for voltar para hoje, a palavra lá em 1 Pedro 2,9 fala o seguinte, que hoje nós somos sacerdotes. Hoje, cada uma de nós aqui, nós somos sacerdotes diante de Deus. E fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora vocês sois povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Hoje nós não precisamos de ninguém para entrar na presença de Deus. Nós precisamos apenas de ocupar o lugar que Jesus Cristo conquistou para nós. Através hoje do nome de Jesus, do sangue de Jesus, igual a palavra fala, né? O véu rasgou, o caminho se abriu, está tudo consumado. Porém, nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus para assumir esse lugar. Porque se a gente não viver de tal maneira, nós mesmos vamos sofrer tanta condenação que nós não vamos nos achar capazes de entrar nesse lugar.
Agora, para que nós fomos colocadas como sacerdotes nesse lugar? Aqui fala, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Esse é o nosso primeiro chamado. Proclamar o que esse Deus fez na nossa vida. E para você conhecer e falar dele, você tem que conhecer ele de fato, de verdade. Não tem como você falar de alguém que você não conhece. Como que você vai declarar a grandeza desse Deus, o que ele fez na sua vida, se você não conhece quem ele é? Então, por isso que aqui nos ensina que nós sofremos muitas coisas, nós somos aprisionadas em muitas coisas porque nós não temos o conhecimento de quem Deus é. E, infelizmente, nós não priorizamos as coisas de Deus na nossa vida como nós deveríamos priorizar. A gente realmente tem mania de deixar, muitas vezes, ele de lado. E Pedro, a gente sabe a história de Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Antes do galo cantar. E eu acho tremendo, sabe? Quando Pedro, ali em 1 Pedro 3, nos versículos 14 e 16, olha o que Pedro fala. Mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes. Não precisam vocês ter medo com as ameaças, vocês não precisam ficar alarmados. Antes, santifica a Cristo como Senhor no coração de vocês. Aí ele vira e fala assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro, ele passou algo contrário a isso daqui. Quando chegaram perto dele para perguntar para ele do Senhor dele, ele não tinha certeza dessa esperança. E quando ele viu o que ele fez, ele foi perdoado, ele foi levantado para advertir naquilo que ele caiu. Por isso que ele fala, olha, vocês têm que ter no coração de vocês, de uma maneira bem certa, onde que está a razão da esperança de vocês. Aquilo que Deus realmente pode fazer na vida de vocês. E Pedro era assim, né, gente? Pedro era turrão. Pedro era daquele que quando chegaram para pegar Jesus, ele cortou a orelha lá do soldado lá. Aí ele termina assim o versículo. Mas vocês façam isso com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, as pessoas fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Meninas, nada que a gente sofre nessa vida, Deus desperdiça. Quando a gente tem um coração quebrantado e humilde, Deus pega o nosso sofrimento e através daquele sofrimento Ele vira a nossa história. Porque ninguém melhor para ensinar, ninguém melhor para levantar do que alguém que viveu o que você viveu e está passando por aquilo que você passa. Então, assim, muitas vezes o diabo vem condenando, né, que a gente não é digna, que a gente é isso. Amadas, muitas vezes nós temos sofrido esse tipo de condenação porque nós não entendemos o que Pedro fala aqui no final. Ele fala assim, vocês são povo de Deus, antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Essa palavra aqui, ela é real na nossa vida. E quando vier a condenação, nós temos o poder, sabe de quê? De repreender Satanás na nossa vida. Agora, muitas vezes, por que a gente não tem essa autoridade para fazer isso? Em Lamentações 3:22 fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam na cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Só que tem um porém, a misericórdia, ela não renova automático a cada manhã na nossa vida, não. Ela é renovada automaticamente no mundo espiritual. Mas para a gente ser perdoado, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos ir para a presença do Senhor. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Porque, gente, sem arrependimento, sem confissão, não existe perdão de pecados. Por isso que muitas vezes nós perecemos, nós temos sofrido assim, afrontas terríveis do inimigo, porque nós não nos posicionamos da maneira que Deus nos chamou para posicionar. Por que nós ouvimos muito falar de devocional, né, de acordar de manhã, de passar um tempo com Deus? É justamente isso daqui, para que Deus possa sondar o nosso coração, para que a gente possa pedir perdão.
Gente, a partir daquele momento ali, a gente é levantada outra vez de uma maneira incrível. Davi, ele foi chamado, né, pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi um homem que não teve pecado. Pelo contrário, Davi ele foi homicida, ele foi adúltero, mas a diferença de Davi é que ele reconhecia os seus erros e ele pedia perdão. Hoje eu fui lá no Salmo 19, eu falei, meu Deus, que coração é esse desse homem, né? Davi fala assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, ele chega para Deus e fala assim, Deus, eu não sou capaz de discernir os meus erros. E ele vira e fala assim, Senhor, me perdoa então das falhas que eu tenho cometido, que eu não enxergo. E ele fala, Deus, guarda-me da soberba, que a soberba não me domine. Então, se o Senhor fizer isso, eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Gente, a comunhão que Davi tinha com Deus era algo assim, diferenciado. Sabe por quê? Porque ele ia para a presença de Deus como o melhor amigo dele. 1 João fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E hoje eu estava pensando, vocês já pararam para pensar? Hoje em dia, o tanto que a gente ia perecer, eu vou dar um exemplo para vocês. Se Davi vivesse na época de hoje, como um grande líder, né? Como um grande rei, Davi caiu, Davi pereceu. Eu fico pensando, será que a gente ia ter humildade suficiente para continuar reconhecendo aquela autoridade na nossa vida? Será que a gente ia ter um coração ao mesmo tempo assim, sabe, fervoroso para entender o perdão de Deus sobre a vida dele? Sabe por quê, amados? A nossa misericórdia é muito curta. Às vezes nós vemos aí pastores caindo, padres caindo, e sem conhecer a maneira pela qual eles caem, a gente já fala horrores sobre eles. E muitas vezes esses homens têm posição de liderança na nossa vida. Se eles entrarem ali dentro do quarto deles, pedirem perdão, Deus é um Deus de restauração. E quem tira a autoridade dessas pessoas não são homens, é o próprio Deus. Em Romanos 13 fala que se tiver uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, se a gente não obedecer essa autoridade espiritual, nós vamos sofrer condenação. Por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. Então, assim, é esse nível que eu falo de vocês, de conhecimento, que eu falo que a gente está muito longe ainda, que a gente não pode desistir de estar juntas, de aprender. Por quê? Ainda que uma autoridade na nossa vida tenha feito o que for, nós não temos o direito de abolir aquela autoridade na nossa vida. Nós precisamos continuar obedecendo àquela autoridade, se ela estiver no lugar de autoridade, e nós temos que orar para que Deus tome conta da situação. Por exemplo, hoje nós vivemos no Brasil e a gente vê como que as coisas estão difíceis, mas nós vivemos numa nação que, infelizmente, a maioria das pessoas não recebe a autoridade do nosso presidente. E isso traz uma maldição terrível para a nossa nação. E muitas vezes, igual eu falei para você semana passada, mundo espiritual, gente, as coisas funcionam. Mundo espiritual é mundo espiritual. As coisas são muito mais reais do que as coisas aqui no nosso mundo real. E por isso que eu falo tanto para vocês da importância, sabe, da palavra de Deus na nossa vida. Porque a gente, igual Davi orou aqui, né? Como é que a gente vai ser convencido de alguma coisa que a gente não conhece? Por que a espada do Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo, ele vai te convencer daquilo que você sabe. Aí ele vem, toca no seu coração e fala assim, olha, tá errado, você não pode fazer isso. E muitas vezes a gente vai deixando as coisas assim, né, perecer. Por quê? Porque a gente acha que a gente não mata ninguém, que a gente não adultera, a gente não rouba, a gente tá livre. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Para Deus, tanto esses pecados como pecados pequenos, os quais nós vamos ver aqui agora, aborrecem o coração da mesma maneira. E tem pecado que chega, a palavra de Deus fala, que nós vamos ler aqui, que Deus abomina a pessoa quando ela faz isso. Provérbios 6 fala assim,
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Deus abomina. Primeira coisa, olhos altivos, língua mentirosa, irmãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa que Deus abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Essa palavra aqui, ela saltou ao meu coração de uma maneira assim, sabe? Essa semana muito forte. Eu falei, Deus, eu quero aprender. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida nessa noite aqui. Que o Senhor possa mesmo vir, sabe, com aquele poder, com aquela presença do Senhor e nos convencer para que a gente saia daqui curada, gente. Porque eu creio que nós vamos ser libertas de tantas coisas na nossa vida, se a gente tiver convicção do que é isso aqui. Então, a primeira coisa que o Senhor aborrece, olhos altivos. Quando ele fala aqui de olhos altivos, pode ser ou com coisas materiais, ou pode ser com pessoas. Hebreus 13:5 fala assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que ter aquela ambição boa de crescer, de ter as coisas. Mas a partir do momento que essas coisas ocupam lugar no nosso coração e principalmente tira o nosso tempo com Deus, nós estamos fazendo dessas coisas, olhando elas como algo que vai suprir o nosso coração mais do que o próprio Deus. A gente pode querer as coisas, não tem problema nenhum, mas nós precisamos olhar o nosso coração, se o nosso olho não está sendo altivo demais, se a gente não está querendo mais do que a gente realmente pode ter, sabe? Paulo, ele fala assim para os romanos, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Nós não sabemos aquilo que nós precisamos de fato, de verdade. Sabe, a gente vê aí pessoas que ficam a vida inteira morrendo para ter dinheiro e depois gastando dinheiro para não morrer. Isso é algo fatal, gente. Isso é algo que a gente tem visto de uma maneira terrível. Quantos e quantos lares se desfazendo por causa de ambição, que a pessoa nunca está satisfeita, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Eu escutei uma história recentemente, eu nem sei se é real, mas é uma história que realmente fala muito ao nosso coração, de uma criancinha que sempre queria brincar com o pai, e o pai nunca podia brincar com aquela criança, Ele falava, não, minha hora é muito cara. Ele falava, não, filho, eu tenho que trabalhar. E um dia ele chegou, pai, quanto que o senhor ganha por hora? E disse que esse menininho ficou 3 meses juntando dinheiro. E um dia que o pai dele chegou na casa dele, ele falou para ele, falou assim, pai, o senhor me vende 3 horas do seu trabalho? Porque eu juntei dinheiro para passar 3 horas com o Senhor. Sabe, amadas? Eu não sei se é real ou se não é, mas é algo que tem acontecido hoje, nos nossos dias, no nosso meio, por causa da altivez dos nossos olhos. Sabe, quando a gente bate... Gente, se vocês vão parar para pensar, a gente nunca vai satisfazer. Vamos para o universo feminino. Cada dia que a gente vai no shopping, gente, a gente quer uma vitrine. Não vamos longe, não. Você pode ter 10 bolsas, que se saiu a 11ª, você vai querer a 11ª. Nós nunca vamos ficar satisfeitas se a gente não tiver domínio próprio, controlar a nossa carne e começar a falar, Senhor, eu não preciso daquela bolsa para ser feliz, eu não preciso daquela roupa para ser feliz, eu preciso do Senhor para ser feliz. E quando o Senhor suprir o desejo do meu coração, eu sei que aquilo que eu preciso vai vir. Eu acho que o nosso universo feminino ainda é pior, né, gente? Porque os nossos olhos, eu acho que eles são muito mais aguçados por aquilo que a gente realmente vê, né? É algo assim bem difícil, mas... As coisas não vão acabar, os sapatos novos vão estar ali, as bolsas novas vão estar ali, os pijamas novos vão estar ali, né, Érica? Vai estar tudo ali. Estética, então, nem se fala, né, gente? Tá cada dia, assim, gente, tá difícil, sabe? Então, assim, se a gente não tiver domínio próprio, gente, para entender que aquilo que nós realmente precisamos vem de dentro para fora,
a gente vai perecer. E a palavra de Deus fala, isso é muito sério, gente, fala que Deus aborrece essas coisas. Deus aborrece aqueles que têm olhos altivos. Com as pessoas nem se fala, né? Paulo fala assim para os filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, como a gente precisa, sabe, ter o discernimento do que é fazer as coisas, não fazer as coisas de modo nenhum, nem por partidarismo, nem por vanglória. Gente, como é fácil a gente agir de maneira que a gente não está pensando no bem do outro, a gente está pensando no nosso próprio bem. Como é fácil a gente agir para querer a honra e glória das pessoas. E Deus, ele é muito claro que ele não se agrada disso. A segunda coisa que Deus fala que ele aborrece: língua mentirosa. Vamos um pouquinho para o universo feminino. Sabe uma das coisas que nos leva a ter uma vida de mentira? O exagero. Sabe, quando a gente assim é exagerada, quando a gente é muito dramática, quando a gente não se satisfaz em contar uma história do jeito que ela é, mas a gente começa a florear a história. Que aí vai chegando determinado ponto da nossa vida, a gente não consegue mais florear tanto, aí a gente vai para mentira. E de uma maneira sutil, tão sutil, que a gente acha que aquilo ali não tem problema. Olha o que aconteceu lá em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Quando Deus fala para Eva, lá em Gênesis 2, ele não falou nada de tocar. Ele falou que não era para comer e pronto. Mas Eva já começa a exagerar. Eva, ela já começa a botar para fora aquele instinto de querer mais, de querer mais, de querer mais. Porque vai virando uma bola de neve. Os olhos altivos nos levam a ser pessoas, mulheres dramáticas. E esse drama leva a gente a mentir. E é onde que a nossa vida vai embolorando de uma certa maneira que a hora que a gente vê, a coisa mais difícil é a gente sair ali daquele buraco. A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. É o diabo. Ele fala, João 8 fala que o diabo fala daquilo que lhe é lícito. O que vem dele é mentira. Ele é mentiroso. E às vezes a gente acha assim, não, mas eu não faço isso. Gente, eu vou confessar um pecado para vocês que eu tava caindo nele direto. Direto eu tava saindo para ir no dentista, mas o lugar onde eu precisava sair 15 minutos mais cedo. E eu não tava saindo por preguiça de acordar mais cedo. E eu sempre chegava lá, o que eu falava? Desculpa, o trânsito tava horrível. Mentira, gente. Falei, Deus, eu não quero fazer isso mais, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. A gente tem uma facilidade de errar, não assumir as coisas com a responsabilidade que a gente tem e ainda chegar lá e julgar a culpa em outra pessoa. Hoje, eu saí 15 minutos mais cedo e ainda cheguei atrasada. Porque o trânsito realmente bom, mas eu nem falei nada. Eu cheguei calada e saí muda. Porque eu falei, Deus, eu quero aprender, Senhor. Eu não quero deixar essas coisas vir contaminando meu coração. Sabe quantas e quantas vezes a gente chega atrasada, né? Pessoas chegam atrasadas no emprego e vai falar pro chefe, não foi isso, não foi aquilo. A gente nunca se posiciona realmente falar assim, olha, me perdoa, eu errei. E pronto. Mas a gente vai embolorando, como se nós tivéssemos o poder de defender a nós mesmos. Nós não temos. Agora, nós seremos defendidas a partir do momento que a gente andar na verdade.
Nós vamos ser libertos a partir do momento que a gente abrir os nossos lábios e reconhecer o nosso erro e falar assim, olha, me perdoa porque eu fiz isso. E começar a mudar a nossa atitude. Muitas vezes a gente quer algo novo, mas a gente não faz algo novo para que o novo venha, não é verdade? Se a gente quer algo novo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa fazer algo novo. Se você, a palavra de Deus fala, né? Se você mente, não mente mais. Gente, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível, porque o próprio Deus nos disse que nós podemos todas as coisas com Ele através dele. Agora, precisa de o quê? De uma escolha nossa. Nós precisamos de uma escolha. E essa escolha, ela só cabe a nós. Não adianta. Semana passada, eu viajei e teve no meio da reunião, teve uma confusão de uma mulher que ela queria suicidar e foi parar lá nesse lugar. E eu fui conversar, sabe, com essa mulher e ela veio me contar, ela rasgou o coração comigo, que ela tava com caso, com um homem casado, sabe? E aquele negócio, eu virei pra ela e falei assim, olha, só cabe a você sair desse bolo. Mas eu não dou conta, eu falo, filha, se você não dá conta, ninguém vai dar conta por você. Sabe? E ela tá entrando num nível de depressão, mas num nível de depressão que o diabo vai matar ela. Porque quanto mais a gente faz coisa errada, mais o diabo vem e vai sacudir na gente. E pior, gente, a hora que para de tocar na gente, vai tocando naqueles que a gente mais ama. Essa é a pior hora. Porque enquanto tá na gente, né? Vocês já viram quantas e quantas vezes nossos filhos ficam doentes, né? A gente vira e fala assim, ai, podia tanto ser comigo, né? Como se a gente conseguisse reter aquela dor ali, mas eu quero falar para vocês, a gente não consegue. Mas o diabo sabe exatamente como e a hora de tocar o nosso coração. Quando nós fechamos a porta para mentira na nossa vida, nós estamos fechando muitas portas para o diabo não entrar e a gente ter uma vida vitoriosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. O livro de Romanos é um livro que fala muito do pecado, do perdão do pecado e da graça que vem sobre a nossa vida depois de Jesus Cristo. Em Romanos 1 fala muito a respeito de homossexualismo. Ele fala ali que os homens trocaram, né, a verdade de Deus pela mentira e estão se dando uns com os outros. E ele começa a falar ali em Romanos 1 como que essas pessoas são, descreve assim perfeitamente. E depois dele falar realmente assim, eu falo os defeitos, né, porque nem é a qualidade que essas pessoas começam a ter, logo em Romanos 2 ele começa a falar assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outra pessoa. Gente, só Deus que pode julgar as pessoas. E ele fala aqui, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais fazem essas coisas. Por mais que a pessoa esteja errando, gente, nós precisamos entender o seguinte, nós não podemos ser daquelas que matam as pessoas com a nossa boca. Mãos que derramam sangue inocente. O que eu falei para vocês, às vezes nós estamos falando mal de uma pessoa e aquela pessoa ali já consertou com Deus. E isso é muito, mas muito sério, sabe? Nós precisamos falar assim, Senhor, eu não quero julgar uma pessoa. Gente, já pararam o que é um preso que vai preso sem realmente ter culpa? Isso dói no coração da gente, não dói? Às vezes a gente ouve falar, nossa, fulano ficou 2 presos injustamente. Isso é aquilo que os nossos olhos podem ver, mas nós, no mundo espiritual, nós temos na nossa mão a capacidade de fazer isso com pessoas que não merecem aquilo que nós desejamos para elas. E Deus aborrece isso. Mãos que derramam sangue inocente. E quando ele dá esse exemplo aqui lá em Romanos 1, do homossexualismo, de mulheres com mulheres, de homens com homens, a gente sabe que isso é uma abominação para Deus. A gente sabe. Mas independente do que for, não cabe a nós julgar essas pessoas. Nós precisamos julgar o pecado e não as pessoas. Nós podemos deliberadamente não concordar com o que as pessoas fazem, mas nós precisamos abrir o nosso coração para amar essas pessoas, porque é justamente através do amor que pecados são cobertos. É justamente através do amor que a gente vai ver corações se arrependerem e mudar de vida, gente.
Gente, o amor, ele é tudo na nossa vida. Agora, que amor é esse? É um amor que eu vou dar porque ela vai me dar, eu vou dar porque ela vai me dar alguma coisa em troca? Não, esse é o amor de Romanos 5. É o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. A outra coisa que Deus aborrece, coração que trama projetos iníquos. Aí a gente fala assim, né? Não, mas eu não tramo nada não. Projetos iníquos, não, eu não faço isso não. Gente, tudo que vem do nosso coração, que não procede de Deus e não é verdadeiro, é errado. Como assim, sério? Tudo aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, pensando em nós mesmos, a gente não consegue dimensionar que aquilo vai prejudicar outra pessoa. Vocês já viram quantas e quantas empresas que às vezes faz projetos que vai destruir a casa de fulano, que vai destruir coisas que às vezes as pessoas vão passar a ter dificuldade. Às vezes aquilo ali é um grande projeto, nossa, mas vai ser uma empresa que assim, mas é tantas pessoas que vão perecer por causa de um projeto que às vezes aos olhos humanos é magnífico, é lindo, é maravilhoso. Mas quando Deus fala aqui, coração que trama projetos iníquos, nós precisamos entender o que fala em Provérbios 3, nos versículos 6 e 7, que fala assim: reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Eu acho tremendo quando Paulo, em Romanos 7, fala assim: porque eu sei que em mim, agora imagina Paulo falando isso, gente, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem, porque eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Esse mal é o que eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Gente, nós não somos passíveis de confiança. Por isso que logo depois que ele sai aqui de Romanos 7, ele cai em Romanos 8 e ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo, aquele que me dá a vitória, porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Essa dependência de Deus que nos leva a ter uma vida na verdade, a ter uma vida de fato, de verdade verdadeira. Eu sei, gente, que não é fácil, mas hora nenhuma Jesus falou que ia ser fácil. O mundo tenta nos enganar achando que o caminho com Deus é fácil, mas pelo contrário, Jesus disse assim: a porta é estreita, o caminho é apertado, muitos são chamados, porque Deus chamou todo mundo, mas poucos vão ser escolhidos, porque Deus vai escolher? Não creio. Mas poucos vão ser que realmente vão abrir mão da própria vida para viver a vida que Deus tem para eles. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando daquele que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Nós estamos falando de conquistar um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa semana eu estava vendo no Instagram uma amiga minha que estava em Fernando de Noronha. Eu fiquei, meu Deus do céu, que lugar é aquele, gente? Eu falei, imagina o céu, gente. A gente não consegue imaginar o que é o céu. Se aqui Deus já fez algo tão maravilhoso e a gente sabe que corrompeu, que pereceu, nós não temos noção do lugar que Deus está preparando para nós. Por isso que eu falo para vocês, nós temos que pedir a Deus visão de reino. Nós temos que pedir a Deus que a nossa esperança ela não se limite nas coisas aqui dessa terra. E se a gente não estiver junto, se a gente não estiver estudando a palavra, se a gente não, hora que a gente estiver caindo, se a gente não ligar umas para as outras, se a gente não correr atrás, se a gente não orar, a gente não dá conta. Sabe, a gente não dá conta porque realmente é muito difícil. Quinto e o sexto, o pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Gente, a gente sabe que o mal habita dentro de nós. Isso aí é fato. O mal está aqui, né? O Senhor fala isso lá em Gênesis 6, que o coração do homem é mau. Mas glória a Deus que já foi resolvido esse mal que está aqui dentro de nós. Quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. E a partir daí que a gente começa a ter essa vida com Deus,
a gente exala amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Mas tem algo que a gente tem que ter cuidado, porque é muito fácil o nosso pé correr para o lado mal. É muito fácil. Essa semana eu vivi uma situação que, mais uma vez, Deus falou assim, tá vendo, filhinho? Tanto que o mal tá aí, firme dentro de você. Eu falei, tô vendo. Gente, como as pessoas conseguem despertar o mal que existe dentro de nós de uma maneira fácil, gente. É muito fácil, sabe? Quando uma pessoa faz alguma coisa com você, principalmente se aquilo ali é mentira, se ela falou algo de você que é mentira, gente, mas vem um trem assim de dentro pra fora, que dá vontade de você pegar aquela pessoa, pegar ela, tá assim, ó, é isso que dá vontade de fazer com aquela pessoa, não é? E nessas horas eu tenho aprendido a parar e falar assim, ai, Jesus, ai, Senhor, como Paulo falou, né? Desventurado homem que sou, que tristeza. É isso. Às vezes a pessoa lê e fala assim, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentira. Gente, os pés nossos, ele tem uma facilidade de correr para o mal sem sair do lugar. Sem sair do lugar, com uma coisa que a gente passa, aquilo ali já desperta dentro de nós, que é algo assim absurdo. E se você não lutar contra aquilo ali, orando, pedindo ajuda. E eu falei, Marcelo, me ajuda, porque eu sei que... Gente, nós não damos conta. Nós não damos conta. Se a gente não reconhecer que a gente realmente precisa do Senhor, precisa da graça do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, a gente não consegue. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se posiciona, gente, quando a gente não aceita aquilo ali. Eu falei que ontem à tarde começou a vir um amor dentro de mim, que eu falei, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. É coisas que só o Senhor faz, gente. Sabe, eu precisava daquele amor, mas eu precisava de um sobrenatural de Deus para resolver uma situação na qual, independente de eu ter sido injustiçada, eu precisava daquele amor. E Deus trouxe uma paz ao meu coração que excedeu todo o meu entendimento. Agora, se eu não tivesse voltado os meus olhos e o meu coração para o Senhor, vocês podem ter certeza que eu teria manchado o meu coração e eu ia cair aqui na sétima coisa. Sabe qual que é a sétima coisa? Que Deus, ele não aborrece, não. Ele fala que ele abomina. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. A gente tem que ir toda manhã mesmo. A gente tem que prostrar a nossa boca no pó e falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Porque se o Senhor não tiver, a gente realmente vai ser consumida, como a palavra de Deus fala. A sétima coisa que ele abomina é o que semeia contendas entre irmãos. É difícil fazer isso, não é? Gente, isso aqui é um piscar de olho, a gente faz isso. Eu nunca vi uma coisa tão fácil da gente fazer. Sabe, às vezes você passa por uma situação, em vez de você ficar calada, em vez de você levar aquilo ali só aos pés do Senhor, você tem uma necessidade de sair contando aquilo ali. Para a pessoa falar assim, nossa, eu não acredito, logo com você que ela fez isso. Aí a gente começa a ficar boa, mas não basta uma não. Você tem que contar para outra, você tem que contar para outra, você tem que contar para outra. Quantas pessoas aparecer na sua frente naquele dia, elas vão ser contaminadas por um veneno de Satanás que saiu da sua boca. Ao invés de uma pessoa triste com o que aconteceu, Satanás vai ter um bolo de pessoas tristes com uma só situação. Aí ele faz igual boliche. Craft. E a gente começa o quê? Semear contendas entre os irmãos. A gente acha que isso aqui é briga, né? Não. Quando você conta uma situação para uma pessoa que você sofreu sem a outra pessoa estar perto para que ela se defenda, você está semeando contenda no coração da outra pessoa. E você está fazendo aquilo ali de propósito, porque você quer que ela fique do seu lado. Sabe? Você quer que ela fique do seu lado. Em Mateus, ali no Sermão da Montanha, fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, o que é contenda? Contenda é briga, discussões, é uma tendência à raiva que a gente pode sentir isso em qualquer lugar. Dentro da nossa casa, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, dentro da igreja. E o trem, gente, ele vem de uma forma que a gente não quer nem sair dela, não. Parece que a gente está querendo colocar lenha na fogueira mesmo. A contenda, ela tem um poder de atrair a ira em nós, de atrair a raiva em nós, que hora que a gente vê, o trem já tá assim, é muito fácil. Você já viu?
igual esses dias, pegou fogo aqui, gente, o fogo espalhou de uma maneira que se a casa não tivesse assim, um inteirinho de, sabe, daquela separação, a casa teria pegado fogo. Aquilo ali que me deu aflição, porque a casa começou a encher de fumaça. Sabe esse inteirinho aqui? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente queima tudo. E a gente vai arder no fogo do inferno, sabe? Essa é a realidade da nossa vida. E vocês já viram assim, a gente às vezes, geralmente, a pessoa ela é tão cheia de contenda que ninguém pode desagradar dela. Ninguém pode discordar dela. Se uma pessoa discorda dela, aquilo ali já começa a contenda. Gente, não tem problema nenhum. A gente tem que aprender, sabe? Quando a gente caminha junto, principalmente quando a gente tem muitos relacionamentos, não tem problema nenhum você desacordar de uma pessoa. Mas a gente tem que desacordar de modo agradável, sabe? De uma maneira mansa. Eu estava numa reunião domingo, aí duas pessoas soltaram assim uma palavra. Sabe quando solta com agressividade? Não tem amor nas palavras, que aquela própria agressividade que a pessoa fala, ela não vigia. Aquilo ali já começa a criar contenda no coração das pessoas. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Sabe por quê? Olha o que Mateus 18 fala. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos, ali o Senhor estará. Ele está falando aqui do poder da unidade. Agora, olha o que fala no Salmo 133. Como é bom e agradável viveram unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a gola, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Gente, o diabo, ele odeia união. Sabe por quê? Porque ele sabe que onde tem união, tem poder de Deus. Aqui fala, nós estamos vendo 2 versículos poderosos. Quando 2 se juntarem, tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. Quando tiver 2 ou mais reunidos no teu nome, ali Deus estará. Aqui fala, quando os irmãos estiverem reunidos, é como óleo. Óleo representa a unção, representa a presença do Espírito Santo de Deus. Ali o Senhor vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Quanto mais você tiver uma vida de contenda, menos presença de Deus você vai ter. Aí as pessoas acham, não, mas eu não prego em culto nem nada. Amadas, nós precisamos de unção para viver casada. Nós precisamos de unção para viver com os nossos filhos. Nós precisamos de unção para viver com os nossos pais. Nós precisamos de unção no trabalho. Unção é a presença de Deus. Quantas e quantas casas, sabe, que é aquela confusão, que não tem paz entre pai e filho, não tem paz com marido e mulher. Por quê? Por falta da presença de Deus. Porque muitas vezes a mulher que é levantada para ser uma bênção, ela é uma maldição. Ela é uma mulher cheia de contenda, qualquer coisinha ela vira, sabe, um negócio de cabeça para baixo. Provérbios fala de uma maneira clara também que é melhor você morar embaixo de uma ponte do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? É uma mulher que vira e mexe, levanta contenda. E a palavra de Deus fala que se o lugar que tem contenda, a presença de Deus não vai estar. Por isso que o diabo, ele trabalha tão forte no nosso coração para a gente afastar das pessoas. Sabe? Não, porque eu tive a plena convicção no meu coração que eu tenho que afastar dessa pessoa. Gente, Deus nunca esteve me falando que é para me ajuntar com todo mundo, que não é para me afastar de ninguém. Porque quanto mais eu ajuntar, mais a minha carne vai ser tratada, mais eu vou crescer emocionalmente, mais eu vou receber a presença de Deus. A gente tem uma mania de excluir as pessoas sem conhecer as pessoas. Não vou chamar ela para ela na série não, porque o cabelo dela é vermelho. Não, você já viu a roupa indecente que ela anda? Não vou chamar para ela na série não, porque ela anda com roupa indecente. Amadas, a gente julga as pessoas com a facilidade, que é algo assim impressionante. A gente, sem saber da vida da pessoa, a gente já começa a afastar a pessoa. O que é isso? Contenda. E isso é uma vida de contenda. E nós temos que lutar para que a gente possa ser unida. A gente tem que lutar. Eu falo que assim, eu tenho visto isso de perto, porque dentro da igreja isso ainda é mais difícil, sabe, gente? Mas não é só dentro da igreja. A gente precisa lutar dentro da nossa casa.
dentro da nossa família. Quantas e quantas famílias separadas por causa de dinheiro. Quantas e quantas famílias separadas por brigas de irmãos, coisas assim, sabe? Que aos olhos humanos é tão besta, tão pequeno. Mas a gente sabe que se o diabo separa, ali a presença do Senhor não está. Por isso que é tão difícil a gente pedir perdão, né? Mas eu quero falar para vocês, perdão é o caminho da limpeza. E a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de se humilhar. Porque o que mais destrói contenda. Por que a contenda vem? Por causa do orgulho. A contenda é resultado do orgulho, da soberba do nosso coração. E a única coisa que começa a rebater na contenda, para ela realmente não existir na nossa vida, chama-se humildade. A humildade, ela precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Então, assim, eu queria muito trazer essa palavra no coração de vocês, sabe? Porque ela começou aqui no meu coração. Para que a gente possa mesmo, assim, sermos agentes de paz. Para a gente não aceitar nenhum tipo de contenda na nossa vida. E principalmente na vida das pessoas que a gente ama. Eu quero começar a estudar sobre isso agora. Deus ministrou isso muito forte ao meu coração. Sabe? Para eu estar meditando, para eu estar ensinando isso ali na igreja. Porque, gente, se a gente não colocar um basta na contenda na nossa vida, a gente não vai experimentar a presença de Deus. Então, assim, que o Senhor possa mesmo nos ajudar a meditar, né, em tudo aqui que Provérbios 6 nos ensinou. Que a gente não tenha esses olhos altivos, que a gente não viva uma vida de mentira, que a gente não corra para fazer o mal para as pessoas, muitas vezes com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Que a gente possa mesmo se posicionar, para que em nome de Jesus Cristo, cada dia mais, o diabo possa achar menos brecha na nossa vida e a gente ser levantada como mulheres fortes, guerreiras, corajosas, que não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo para ter essa palavra revelada no nosso coração cada dia mais. Senhor, como o Senhor é bom, como é bom, Deus, ter a misericórdia do Senhor a cada manhã disponível na nossa vida. Como eu entendo, Deus, quando o Senhor fala ali que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, a alegria vem pela manhã, não é porque os nossos problemas se resolvem, não, Pai, mas é porque nós podemos chegar diante do Senhor, podemos te pedir perdão e ali naquele momento, Deus, nós vamos ser levantadas, nós vamos ser reabastecidas e principalmente com a presença do Senhor, Deus, na nossa vida, para que a gente possa mesmo ser levantados como um agente de paz, sabe, como mulheres mesmo que se acomodam às coisas que o Senhor tem nos dado, como mulheres mesmo, Deus, que quer posicionar no lugar que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos essas agentes dentro das nossas casas, Pai. Nos ajuda, Deus, a orar por aqueles que são nossos, ó Deus, que muitas vezes têm uma vida de contenda, sabe, Deus, irmãos que não conversam, filhos que não conversam com pais, que não conversam com mães, ó Deus, e o diabo se ir andando, Deus, na vida de tantas famílias, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda contenda, Deus, nos nossos familiares caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Que as nossas famílias, ó Deus, possam ser mesmo, Deus, agraciadas com a presença do Senhor, com o amor do Senhor, que nós possamos mesmo, Deus, ser levantadas, Pai, para gerar isso em outras famílias, na vida de outras mulheres, ó Pai, que estão passando por isso, Deus, para abrir os nossos lábios e falar com elas que nós cremos num Deus, nós temos esperança de um Deus que pode fazer tudo ao contrário, que pode trazer amor onde tem ódio, que pode trazer paz onde tem contenda. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta aqui, Deus. Levanta, Deus, nas mulheres que têm escutado esses áudios, Pai. Mulheres guerreiras, mulheres que vestem mesmo, Deus, a armadura da paz, do amor, sabe, Deus, da santidade, Deus, que verdadeiramente se voltam para o Senhor, para realizar, Deus, os teus sonhos e para fazer a tua vontade, Pai. Eu sei, Deus, que por nós mesmos nós não podemos, mas nós podemos, Deus, todas as coisas, Pai, se o Senhor nos fortalecer e nos chamar e nos enviar. E nós queremos mesmo declarar, Senhor, eis-nos aqui. Cumpra os teus planos, Deus, através da nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.